vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor,
noite com Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Aos Filipenses, capítulo 2, verso 4 ao 11. Verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assentai-vos. Nós lemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, do 4 ao 11, não é? Quero me firmar aqui na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 143. O profeta diz: toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo, fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecido nos dias de Lutero como uma fundação, a igreja. Os pés, vale a pena lembrar, porque ele diz Lutero, uma fundação, concernente ao ressurgimento da semente que foi plantada, porque a fundação mesmo foi Paulo, né? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa fundação aqui se refere ao ressurgimento da semente, que foi sufocado durante as eras. Então, ele se fez conhecido nos dias de Lutero como uma fundação à igreja, os pés, a perna, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Em outra mensagem, ele exemplifica de Lutero para cá como um parto normal, que é precedido por água, a justificação, santificação, o sangue e o novo nascimento. Esse é o filho, né? Então, aqui ele está falando de pés, a perna, como fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo. Ele vem dos pés para cima. No reino babilônico, todos aqueles velhos testamentos, ele veio da cabeça para baixo, até que ele desceu a Deus, ele mesmo se tornou carne nos pés da escada. Agora aqui no Novo Testamento ele o traz de volta a cabeça outra vez, subindo. A cabeça de ouro para ser coroada, como a estatura do varão perfeito. Olhe, compreendeu isto? Deus era no princípio, e ele continuou descendo através dos profetas, e descendo até que Deus, ele mesmo se tornou humano como nós, se humilhando até a morte e morte de cruz, não? Foi até os pés, o pé da escada. Um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado e com um nome ruim, e tudo ele era. Então ele começou a levantar, e dos pés ele começou a construir a igreja, a noiva, voltando, de volta, e agora saindo da pedra principal, onde tudo se ajunta
e faz um grande transfigurado corpo de Jesus Cristo. Um parágrafo desse serve de muita luz, muita revelação, né? Aqui na mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 70, vamos ver aqui. Porque eu tenho dito isso como um tipo, e isso calha bem, não é? Jesus casa com a sua noiva, sua esposa, com comunhão universal de bens, não é? O que é dele é dela, o que é dela é dele. Isto é, o que ele é, ela é, o que ela é, ele é. Por exemplo, você dirá, espera um momento, irmão Branham, eu conheço certa igreja, bem, e eu também a conheço. Agora, como exemplo, digamos que iríamos regressar a Tucson, Arizona, nesta mesma tarde, e cada um de nós viajaria em seu próprio Cadillac novinho. A tapeçaria dos assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave que a faria mais cômoda. Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse um motor ideal. Agora ele vai mostrar aqui a dinâmica e a mecânica. Disso que ele fez aqui através de si mesmo, porque ele não fez nada disso aqui por si próprio, por causa da sua igreja, por causa de nós. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problemas de nenhuma classe. Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois, ou seja, o poder, pois a gasolina contém a química correta. Porém, agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os dois carros, ainda que aparentemente idênticos, um deles não tem faísca, não tem o poder para acendê-lo. Você me dirá, irmão Branham, o poder está na gasolina. Sim, está na gasolina. Porém, não importa quanto poder tenha a gasolina, quanto poder tenha esta Bíblia, quanto poder tenha esta mensagem. Se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Não importa quanto reclamem os teólogos, nem quão correta tenham a igreja, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante à Bíblia pareçam, enquanto enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa para vivificar essa palavra, o Espírito Santo não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Em outras palavras, nós pensamos somente na mecânica porque ela é aquilo que se pode ver, se pode apresentar e que preenche, que satisfaz os sentidos. E os sentidos, quando eles começam a clamar por Deus, por religião, eles ficam satisfeitos com a mecânica.
Isso quer dizer, satisfeitos com o vestido longo, cabelo comprido, uma vida que não adultera, não mente, não rouba, não fala mal de ninguém, não está metido em conversa nenhuma contra a vida de quem quer que seja. Então essa é uma boa mecânica, é um bom carro. E tendo esse bom carro, tendo essa boa mecânica, tende a pensar que isso é tudo. É isso que ele está mostrando aqui. Mas se necessita do poder dinâmico de Deus. Se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo a cumprimento. Aquilo fará as explosões devidas na câmara de combustão. Pode ser que se encontre uma lata de gasolina, porém pode ser água. Vê você? A única prova disso está em comunicar-lhe a vida, e então só assim provará se é gasolina ou não. Você risca um fósforo numa lata d'água, aquilo apaga, simplesmente serve para apagar. Mas se você põe chamas na gasolina, então você já sabe o que vai acontecer. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, aquilo é uma lata cheia d'água. É melhor que... Isso é como quando o motor está falhando. Deste modo, porá a perder a máquina a encher-se de carvão. Porém, eu estou tão contente porque há um poder com força de 10.000 octanos, a palavra de Deus e o Espírito Santo, para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem ou uma mulher, ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse Cadillac, para que possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um desafio, não resta dúvida. Tudo que se tem que fazer é ter o carro e o tanque cheio de gasolina, a instalação perfeita. O motorista tem que entrar ali e acionar a chave para vir a dinâmica. Pelo menos é isto que nós estamos fazendo. Ali esteve o primeiro mole que ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Ele foi descendo através desses profetas, até se fazer carne, manifestando assim o verdadeiro mistério da piedade. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, uma. Vamos lembrar que havia muitas viúvas no tempo de Elias, muitas meretrizes no tempo de Raabe, mas uma, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Crer na mensagem, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer no profeta de Deus, ter uma vida boa, tudo bem. Sem isto, nós teremos apenas um incêndio, se não tem uma mecânica em ordem. Mas não é tudo. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar, encontrarmos esse ponto de que nos vale estar polindo as calotas das rodas, eu já tive por muito tempo,
Deus baixou um espírito de caminhão em mim, para cercar a minha vida, eu entendo hoje, para me cercar de progresso em outros terrenos. Ele fez baixar um espírito de caminhão. E por muito tempo eu fiquei com um diamond, que eu sonhava com aquele caminhão. Que caminhão bonito, que coisa linda, parado na porta. E eu ia lá e lavava aquela cabine, e passava óleo, e ficava bonito. Ele era azulão, mas que caminhão bonito. Eu ficava de fora assim, ia lá e ficava olhando ele de longe, limpava ele, deixava ele limpinho, mas não tinha o gosto de ouvir um barulho dele, porque era um caminhão importado, motor muito difícil, estava fundido e não tinha como arrumar aquelas bielas, aqueles mancais. Então ficava aquela coisa linda lá, enchia minha boca d'água, eu fazia até brrr com a boca, sentava no volante, fazia isso, para lá e para cá, bonito, mas não tinha como funcionar. Porém, se nós não chegarmos a este lugar e encontrarmos esse ponto de que nos vale estar pulindo as calotas da roda, os nossos vídeos, os nossos clipes não passarão de fantasia. Quando não tem nada de dinâmica do amor, da vida vivida em si, não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Podemos ter danças, risos e louvores, aplausos, gritos, sermões, palmas, muita música, mas não é isso ainda que é a dinâmica. Foi isso que provou, é isto que prova quando essa estatura do varão perfeito pode se manifestar através de você. Aleluia! Isso foi o que ele provou nesse dia de ressurreição. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus que se humilhou até a morte, se fazendo carne. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse a vida e se levantasse de novo, movendo mesmo a pedra que tampava, que fechava o túmulo. Eu sou aquele que estava morto, e tão morto estava que a lua o declarou morto, o sol o declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza o declarou morto. Mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus, foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. Não existe noivo sem noiva, não existe esposo sem esposa, não existe marido sem mulher, como não há pastor sem rebanho. Se ele é pastor, porque ele tem o rebanho, ele é o sumo pastor, porque ele tem rebanho, ele é esposo, porque ele tem uma esposa. Antes de tudo, ele foi noivo, porque teve uma noiva.
É bom isso? E se ele sendo um noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é a parte dele, é parte dele, e ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele, ela pensa como ele, ela vive para ele, ela vive como ele, é igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada de seu lado, ele recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Todo este assunto de coelhozinhos no dia da ressurreição, das cerimônias, igrejas tão grandes e todo este luxo, tudo isso perecerá e não será mais, enquanto essa igreja não chegar a ser dinâmica e mecânica. O Espírito de Deus impulsionou a ele para fazer as coisas que fez. E se ele funcionou com 16 cilindros, então a noiva fará o mesmo. E se ele se diminuiu, foi sempre se diminuindo, ela também vai sempre se diminuindo. Amém? Ele disse em São João 14:12: todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Lhe darei um impulso de minha dinâmica em sua mecânica, e o mundo não poderá impedir. Por isso fará as obras que eu faço. E eu ressuscitarei no último dia. Nesta hora, quando o mundo se encontra morto, completamente morto, o mundo religioso, em relação à mecânica, à dinâmica do Espírito, o que se poderia pensar era somente numa verdadeira ressurreição. E nessa mensagem mesmo aqui, ele diz que esta mensagem, Elias, a voz de Elias, ressuscitaria, tiraria dos túmulos denominacionais a noiva de Cristo para esta era. A dinâmica e a mecânica juntas. A mecânica sem a dinâmica não serve, como tampouco serve a dinâmica sem a mecânica. Você pode gritar, saltar e fazer toda a classe de ruído e ter todo tipo de culto belo, e no entanto negar esta palavra, e tudo isso não lhe será de nenhum benefício. A máquina está girando e os pistões estão se movendo e tem faísca para acender, porém não tem nada de gasolina para fazer a combustão. Isto só funciona quando as coisas se juntam. Amém. Assim sendo, um ficará sentado enquanto o outro subirá. Dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isso é tudo do assunto, ainda que ambas reclamem aparentemente ser igrejas e reclamem ser a noiva. Agora há pouco nós ouvimos no rádio que antes de Filipe deixar Samaria e aparecer já no outro país pelo poder vivificador, ele se tornou um ser sobrenatural. Abraão, para receber o filho, ele se tornou um ser sobrenatural. Por quê?
Ninguém velou Abraão. Abraão não morreu antes de ter o filho. Ele foi transformado. Ele ficou novo novamente. Com Sara também. E Paulo diz assim, que os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Esse poder vivificador fará da noiva um corpo sobrenatural. Porque além da transformação de vida, virá uma transformação de corpo, de estrutura, e não mais estaremos sujeitos às circunstâncias. Por isso, nós seremos seres sobrenaturais. Outro dia, eu vi no jornal o fato de um rapaz, um senhor que foi reconhecido o seu corpo no IML, morto, estava desaparecido há muitos dias, foi reconhecido pelo seu irmão, pela sua esposa, fizeram o velório dele, fizeram o sepultamento, e de repente ele apareceu em casa novamente. Então muita gente pensou que era a alma dele. Mas o fato é que não era ele. Era outra pessoa. Era outro homem. Eu pensei, mas ele perdeu uma oportunidade muito grande de viver noutro estado. Ele perdeu uma chance tremenda. Começar tudo de novo. Deixar o povo, deixar seus inimigos aí chorando, né? Velando, dizendo que é uma boa alma. E aparecer e viver sua vida bem mais tranquilo, bem distante. Mas que chance que ele perdeu. Que oportunidade tremenda. Agora, isso não é o caso de Abraão. Mas o fato é que quem conhecia o casalzinho de velho, logo passava um casal de jovem por eles, eles nem imaginavam que ali estava Abraão e Sara. Isso é um poder transformador. Isso é sobrenatural. Se eu for transformado a qualquer hora, eu passo por vocês, vocês não vão me conhecer. Se eu for transformado, se você for transformada, mesmo seus credores não vão te cobrar. Esse poder vai cair, vai descer, vai operar. Isso está escrito na velha Bíblia Sagrada, não é uma imaginação minha, mas aqui está, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas isso aqui é o final da história. Vamos para 1 Coríntios 15, não é? 1 Coríntios 15, verso 51. E eis aqui
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmão Brana diz que como aconteceu com Abraão, vai acontecer com a noiva. Exatamente, ele disse, exatamente como aconteceu com Abraão e Sara, a noiva será transformada. Mas eu quero ir mais adiante. Não importa quão perfeita seja a mecânica, isso não se moverá até que a dinâmica chegue. E quando chegar a dinâmica, a faísca fará contato com o poder da gasolina. E quando isso faz explosão, produz a combustão, e a combustão faz com que tudo se ponha em movimento, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é a ressurreição. Esse é o verdadeiro poder de Deus. A mecânica com a dinâmica. Note bem, é o Espírito o que vivifica, é a faísca a que produz o fogo. Não é a gasolina a que produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Vê você? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, porém comigo podeis fazer todas as coisas. Ele é a palavra, é o Pai vivendo. Assim como o Pai me tem enviado, eu também vos envio. Assim como o Pai me tem acendido e me tem induzido a fazer todas essas coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus, e assim como Ele me tem enviado, assim também eu vos envio. É a mesma mecânica e se necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. Estes sinais seguirão aqueles que reclamarem ter a dinâmica. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo disse, o Evangelho não veio somente em palavras, somente em gasolina, mas veio em faísca para fazê-la mover. Como o irmão Green disse, o irmão Brana fazia cada versículo da Bíblia funcionar. Explodia cada versículo da Bíblia. Dinamizava cada escritura. A cada escritura. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo disse, o Evangelho não veio somente em palavras, não veio somente em gasolina, mas veio em faísca para fazê-la mover. Assim foi como nos veio. Não importa se você tem um carro com tudo que ele tem, que ele deve ter. O tanque cheio, se não tiver faísca, ele fica parado. Você pode enchê-lo de flores, de rosas. Você pode florir a igreja, ela não passará de uma defunta florida, inerte. O mesmo Espírito que levantou a ele, é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Não seja uma pessoa dessas que só quer assemelhar-se com as outras, com as outras que são boas cristãs. Não! Pense nessa dinâmica para você individualmente, pessoalmente. Não é questão de seu marido, de sua mulher, de sua mãe, de seu pai, de seu filho, de sua filha, de irmãs, de irmãos, do pastor, do diácono. É uma questão sua.
Esse é o Espírito daquele Deus, o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, vocês também levantarão. Ali está a coisa. É se o Espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele, não a ela. Este era homem e mulher em seu espírito. Gênesis 5. Ele o formou do pó da terra para que fosse material, matéria-prima. Notem que quando Deus formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra. Porquanto Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Desde então o homem só pode ser masculino e nunca masculino e feminino. Desde então a mulher deve ser somente feminina, não feminina e masculina. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Tirou dele. Talvez vocês não tenham, alguém possa não ter reparado isso aqui, mas está aqui. Eu creio que é Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. E os abençoou. Adão já estava no plural, né? E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Prestaram atenção nisso? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Chamou o seu nome Sete, e aí prossegue. Agora, antes, a Bíblia mostra como foi. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Você viaja, fica 10.000 quilômetros longe da sua mulher, ela está em você, mas você está só. Fisicamente falando. Você fica só. Por isso você sente saudade. Até o dia que você volta e pode tê-la pessoalmente ao seu lado. Agora veja exatamente como foi lá no Éden. Veja. Foi a carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão, a dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne e ossos de seus ossos. Deus adormeceu Adão e tirou Eva dele próprio. Deus adormeceu o Filho, Jesus, lá no Calvário, e dele tirou a sua adjuntora. Ossos de meus ossos, carne de minha carne. A noiva de Jesus Cristo não sai de nenhum sistema humano. Ela é originalmente de Cristo. Ela estava em Cristo. Ela não deve favor a nenhum sistema. Ela pode ter sido chocada por uma galinha, como aquele ovo de águia que o homem pegou e botou na galinha para chocar. E havendo calor, então o ovo choca. E saiu um filhote de águia.
Mas ele não entendia a linguagem da galinha. Cute, 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 nas minhocas. Os pintinhos corriam aquilo e faziam um avivamento pentecostal com aquilo, com as minhoquinhas. Mas a águia não entendia aquilo. Ela não podia entender. Até que um dia, a águia mãe sobrevoou aquele galinheiro lá e disse: ah, você está aí. Não importa onde você foi chocada, mas você vai sair daí. Bate suas asas. Mas mamãe, como é que eu faço? Bate suas asas. Bateu, bateu, até subiu num toco. A galinha não vai mais do que 15 centímetros. Subiu num toco, conheceu os dons espirituais, e ele disse: não, mas ainda tem mais, não é só isso não. Você voa, bate asas que você vai voar como eu. Foi batendo asas até sumiu. É assim com o cristão. O sistema às vezes serve simplesmente para isto. Quando chega a revelação, não fica mais lá não tem jeito. É por isso que nós não fazemos proselitismo, vem para cá, não vem não. Se você não for revelado, não vem não. Sabe por quê? Porque você não tem como injetar uma pessoa, uma alma, no corpo de Cristo. Não tem como. Você prega com durepoques, prega com credos, com dogmas, com isso, com aquilo, com interpretações, com ismos, que tem demais a mensagem por aí. Você prega com superbondes, cada dia aparece uma cola mais eficiente. Mas não pertence ao corpo originalmente. Qualquer coisa inflama e vai embora, qualquer coisa escandaliza e cai. Eu quero ver se uma pessoa originalmente nascida no corpo de Jesus Cristo vai se escandalizar e vai cair do seu corpo. Não tem como. A noiva também tem que ser carne de sua carne e ossos de seus ossos. Agora, como chegará a ser esta carne mortal parte de sua carne? Ele vai mostrar isso mais na frente, mas nós não vamos chegar lá. Aqui na mensagem, o quarto selo, parágrafo 54, nosso tempo já se foi, mas ele está dizendo aqui: agora recordem, a Bíblia diz que nos últimos dias esse anticristo enganaria o mundo inteiro. Quem não tem esse tipo de revelação é enganado com a mecânica, com aquilo que se pode ver. Apenas haverá um número muito pequeno nesta era, muito pequeno, cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que não serão enganados. De forma que pode ficar tranquilo que um pastor não engana o povo. Pode enganar o povo por um pouco de tempo, todo o povo. Um homem público só pode enganar um povo todo por um pouco de tempo, não por todo o tempo. E os eleitos não serão enganados. A astuta cilada do diabo nesta era é um engano. Não é a arena de fogo, não é o martírio, não é a perseguição, a proibição, é o engano. Porque Pedro disse: enganando
e sendo enganados. É um pequeno número. E é mais certo também que vai se diminuindo. Se ela é pequena, ainda vai diminuir mais. Vejamos aqui na estatura do varão perfeito, parágrafo 258. É questão de ter nascido no corpo, ter sido amado por Deus, como aconteceu com Jacó. « 258 da estatura do varão perfeito. Todos que morreram através das eras nos estão esperando e estão dependendo de nós. Aí você vai ter que entender isso. Está dependendo de você, da sua cabeça dura até, né? Da minha cabeça dura, esperando a gente dar a volta no deserto dos 40 anos. Nos estão esperando e estão dependendo de nós. Portanto, se tornarem uma nuvem de testemunha. Então, esta igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição. Isto é, a igreja noiva tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E a perfeição de Abraão foi fé, foi crer na palavra de Elohim. Essa foi a sua perfeição. Foi estar separado. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição. Porém, quando Cristo em verdade vem, e você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito do que está aqui no desenho, aquele desenho. Veja como começa a base larga, não é? Mas vai diminuindo a cada era, até ficar pontiaguda. É como está no desenho, porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio. Porque Elias viria para converter os corações dos filhos aos corações dos pais. Se tem alguém que você deveria estar tentando imitar com tudo, é a igreja primitiva, a mulher da igreja primitiva, a moça da igreja primitiva, o homem da igreja primitiva, o pastor da igreja primitiva, o diácono da igreja primitiva. Mas nós não colocamos muito isso na balança, no nosso orçamento. Está é a moda do dia, ainda meio termo, em cima do muro, meio bobo, meio tolo, meia pedra, meio tijolo, uma coisa assim, não sabe de que lado ainda pertence, não definiu, e não tem gozo de lá e não tem gozo de cá, não tem prazer de lá e não tem prazer de cá, não tem prazer nas agruras, pela escolha que fez, pela eleição que tem, pela chamada que recebeu, não tem prazer naquilo. Parece até que não está plantado junto a ribeiros, porque a pessoa fica num estado terrível, fica numa quinta dimensão, num pesadelo, não tem prazer de lá nem prazer de cá, condena o mundo, mas não vive mergulhado em Cristo. Tem que chegar ao lugar onde seu ministério é o ministério da noiva.
será da mesma classe que foi no princípio. Porque quando volta esta pedra coroadora, aquela pedra sublime, plenitude, aquilo ali fala da plenitude. As pirâmides têm uma pequena abertura onde se assenta a coroa. Não é unicamente uma coroa plana, mas tem beira, e tem que ser assim para derramar a água. E esta igreja tem que ser afiada. Todas as demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas, até o ponto que não se pode meter nenhuma folhinha de navalha, e pesam toneladas aquelas pedras. Hoje não sabem como as colocaram, porém foram construídas. E aqui em cima, onde se assenta a coroa, a pirâmide mesma, o corpo de Cristo, terá que ser afinado. Não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando Ele vier, Ele e aquele ministério esteja nele. Há um ministério, você espera aí, há um ministério, se unam perfeitamente, então virá o rapto e a sessão a nosso lar celestial. Agora, se tem uma coisa que eu nunca duvidei, é que há só um ministério para a noiva no mundo. Só um ministério. É claro que nesse ministério tem apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, o quíntuplo de Efésios e o próprio ministério da noiva, coletivamente falando, quando ele diz que a mãe de família tem um ministério. O pai de família é um ministério. Mas há um ministério que oxalá que todos os pastores se sentissem enquadrados neste ministério e sofressem o seu vitupério, porque ele é o mesmo em todo o mundo, ele não diverge. Então esse ministério se acoplará, a pedra de coroa, a esse ministério, que por sua vez vai se diminuindo, perdendo cada dia que passa mais o seu valor social, humano, morrendo para o mundo. Aqui, veja só, para completar, só que o nosso tempinho já foi 248. Domingo passado eu deixei uma parte tão importante, que foi dele tendo as esposas lá na escada de marfim, quando ele ia subindo. Irmã Hope pegou no seu braço direito e a irmã Meda no braço esquerdo, e ele subiu a escada com elas. Ora, completando, né? Ele disse que tudo que ele amou, Deus disse para ele que ele teria do outro lado. Agora veja, 248 da mesma mensagem, estatura de varão perfeito, só para completar. Agora, esta é a casa na qual Deus mora, não num grande edifício com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparasse, Hebreus 10, 5, um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Amém. Uma instrumentalidade vivente de Deus. Deus caminhando com 2 pés em você. Glória. Quando você vai falar algo, você lembre disso. Quando você vai caminhando para certo lugar, você se lembre disso aqui. É Deus caminhando através de você. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você, porque
vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens, segundo os Coríntios 3:2. E se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Como sempre tenho dito, se você tira a seiva de uma árvore de pêssego e passa por meio de uma transfusão a uma macieira, a macieira dará pêssegos. Certamente que o fará. Não importa a aparência das ramas, tem seiva de pêssego ou de qualquer outra árvore. Tem que tirar toda a seiva da macieira, tirá-la toda, e logo dar uma transfusão de seiva, deixando entrar a macieira toda a seiva do pêssego, e sucederá. O que sucederá? Já não dará uma só maçã, mas pêssego, porque tem essa vida. Então é tirada aquela natureza terrível e é enxertada a natureza de Cristo. Amém. Amém.